Mais uma aulinha de história, meninos. A gente tá aqui hoje para falar de um tema um pouco complexo, que é a descolonização da Ásia e da África. Por que é complexo? Porque nós estamos falando de dois continentes que possuem vários países, e dentro desses países a gente ainda tem várias etnias, várias tribos, várias culturas, várias línguas. Então a gente não consegue e não pode observar esse processo de descolonização como um processo único, um processo que vai acontecer ao mesmo tempo, um processo que vai ter o mesmo contexto, porque não é assim, tá? Esses processos de independência vão passar a acontecer e vão ter momentos diferentes, épocas diferentes, contextos históricos diferentes. Então, já temos na nossa cabeça que esse processo, ele não é unitário, ele vai acontecendo pouco a pouco. Primeiramente, quero falar para vocês que aqui nessa aula, no mapa mental, a gente tratou de uma maneira geral todo esse processo, tá? A gente não vai falar de país por país, cada processo de independência. Vocês vão ter uma atividade daqui a pouco para fazer que vai exemplificar dois processos, ok? Bom, temos então, a princípio, a colonização, né? Que a gente chama de imperialismo ou de neocolonialismo. Que é quando, grandes potências vão começar a explorar esses dois continentes. Que potências são essas? França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália. E como que é feita essa exploração? Eles precisam de recursos naturais, eles precisam de mão de obra barata, eles precisam de um mercado consumidor e eles têm uma influência política muito forte nesses territórios. Então, a gente precisa entender o processo de neocolonialismo como um processo de domínio e como um processo de grande desrespeito, principalmente a essas etnias e essas culturas diversas dentro desses continentes. O que vai resultar tudo isso? Nós temos, então, a Conferência de Berlim, que acontece no ano de 1885. Vamos ter acontecendo, então, a partilha da África, que nada mais é do que uma divisão entre esses países do continente africano, que desrespeita totalmente essas culturas e essas etnias. Por exemplo, chega um determinado momento que a África do Sul e a Índia vai tomar como língua oficial o inglês. E aquelas tantas outras línguas que estavam lá dentro? Eles não sabem nem falar inglês. Enfim, percebam a complexidade do que vai acontecer ali dentro desses continentes. Precisamos observar, então, que os movimentos de resistência já estão acontecendo. Porém, eles vão se fortalecer dentro do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Vamos lembrar aqui, a Segunda Guerra Mundial vai do ano de 1939 até o ano de 1945. Os países que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial, eles sofreram muito com a guerra e eles precisam se reconstruir. Para isso, eles precisam deixar um pouco de lado a África e a Ásia e se voltar para o seu continente, para fazer essa reestruturação, ok? Preciso que vocês entendam isso. Além disso, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, a gente já começa a viver, de certa forma, uma Guerra Fria, que já foi explicada em aulas anteriores para vocês. E a gente vai ter também a criação da ONU, né? Também no ano de 1945, que tem como grande objetivo colaborar com o desenvolvimento dessas culturas, desses povos, para estabelecer uma certa paz, né? Para evitar conflitos. E a ONU, é extremamente importante para essa descolonização acontecer, porque são eles que efetivamente vão fazer uma pressão internacional mesmo, para que os países consigam sua independência. Próximo vídeo a gente continua.